Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Almir Serpa. Na aula de hoje nós vamos estar ligados com vocês para o ensino de geometria. Você de sexto ano, vamos acompanhar, tá bom? Mas se você ainda não estiver plugado em nossas redes sociais, não esquece. Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Toda a plataforma EducaPE para você. Quer assistir às aulas pelo celular? Não se preocupa, baixa o aplicativo, conecta aí. Nossa equipe hoje está eu e a Laine aí do outro lado, que vocês não estão vendo, mas dando todo o apoio, tá bom? Bom, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Se liga aí, vamos lá. Ó, presta bem atenção. Aula 16, tema geometria. E aí eu vou começar fazendo uma revisão, como sempre faço, porque essa aula, ela já teve o início em aulas anteriores. Se tiver dúvida, volta para lá, tá? Na playlist do EducaPE, no canal do YouTube, que você vai realmente ter toda a sequência das nossas videoaulas. Então eu preciso recapitular alguns assuntos importantes. Então, presta bem atenção. Primeiro eu vou falar do conceito de polígonos, tá? É um conceito base que a gente vai reviver para você poder acompanhar conosco, ok? Vamos lá então. Conceito de polígono, a gente chama polígono toda figura geométrica plana. Vamos separar direitinho? Plana, desenhada, figura, tá? Aquelas imagens que a gente normalmente visualiza nos livros didáticos. E quando ela é espacial, é tipo um cilindro, tá? Um cone, uma esfera, ok? Polígono, ele é uma das faces, por exemplo, de um cubo, ok? Que é um objeto, tá? Algo tridimensional. Então, esses objetos da vida reais, eles são compostos por faces poligonais, tá bom? Se liga aí, é figura geométrica plana formada por uma região e por o seu contorno. A região é interna, diferente da externa. Região interna porque tem área, ok? Tem uma superfície e o seu contorno que limita essa superfície, tá bom? E deve ser fechado. Não existe polígono aberto. Para ser polígono, essas linhas devem estar fechadas, tá bom? Composto por segmentos de retas que não se cruzem. Deu para entender? Tá claro? Vamos seguir então comigo no slide para você ver. Tá aí um exemplo de um polígono. A região interna, nessa cor aí mais clara, os ângulos estão em azul para você perceber claramente. E aí ele se difere da região externa, que é tudo isso que está fora desse polígono, tá? Presta atenção. O lado, todo polígono tem lado e é formado por segmentos de reta, como está lá no conceito. Segmentos de reta são essas laterais que nós vemos aí, também em azul, ok? Ó, vértices, eles possuem vértices, que são as uniões dos lados desses segmentos de reta, tá bom? Bom, ele tem ângulos, e aí os ângulos internos, cada ângulo corresponde à abertura formada por dois lados dos polígonos, que a gente já deu uma aula de ângulo para vocês. Lembra a aula de ângulo? A gente falou até do skate. Olha lá na playlist, tá? Se tiver dúvida, volta para ângulo. É muito interessante estudá-los, porque ele vai ser e é muito cobrado, Enem, SSA, e você se prepara agora para isso, tá bom? Bom, quanto aos lados, vértices e ângulos internos, tem esse polígono. Vamos contar comigo? Vamos seguir para a gente entender? Professor, por que eu preciso aprender contagem dos polígonos? Porque faz parte do conhecimento de geometria para que no futuro você entenda a ideia de grandeza geométrica muito cobrado aí nas avaliações de matemática, tá bom? Então segue comigo, ó. Ele tem 5 lados, então ele tem uma característica quando ele tem 5 lados. Normalmente o nome do polígono está
diretamente ligada ao número de lados. Então eu posso dizer que esse polígono ele é um pentágono, penta 5, tá? Pentágono, 5 lados, ok? Então ele tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. A gente vai ver isso no futuro mais claramente quando vocês forem começar a calcular, tá bom? Através de uma fórmula muito interessante chamada Teorema Fundamental da Geometria, que a gente vai utilizar, ok? Agora, como identificar um polígono, já que a nossa aula de hoje vai dar foco em quadriláteros. Fica bem claro, quatro, tá bom? Presta atenção aí nas imagens em verde e essa aí meio rosa, meio cor mais voltado para o rosa, tá bom? A linha plana simples fechada limita uma região do plano, ou seja, dentro dessas figuras, as cores internas, elas são o plano, a superfície, e elas estão limitadas por essas semirretas aí laterais que indicam o limite desse plano, tá bom? Dessa superfície que está em cores diferentes em cada uma das figuras. Preste atenção. Essa região interna, a linha, é uma região que é representada pela parte colorida. Então a gente bota colorida e no seu livro didático está colorida. Elas vão estar todas elas coloridas para que você perceba claramente que é um pedaço de papel, um pedaço de tecido, uma madeira pintada, qualquer coisa que tenha superfície e ela não é vazada, ou seja, não é uma moldura de um quadro sem o quadro, tá bom? Por isso que ela tem que ter uma cor para destacar, ok? Agora preste atenção comigo, ó. Vê a animação que eu vou chamar a atenção para vocês, tá? Aqui, ó. Essa superfície interna e essa também interna que estão limitadas pelas semirretas laterais, tá bom? Bom, um polígono é a região dessa linha fechada formada apenas por segmentos retos, como a gente acabou de confirmar. Então preste atenção, tá tracejado só para indicar essas linhas desses segmentos de retas que a gente também chama de lado, tá bom? Então, ó, preste atenção na animação, que é esse contorno da figura, tá bom? Esse segmento interno, ele está dentro desse contorno. Não vai esquecer disso, isso é o conceito, tá bom? Na hora que você desenha e pinta a parte interna, você está dizendo que ela tem superfície, ela tem área, ok? Região interna. Ficou claro? Tá tranquilo para vocês? Então eu posso seguir? Deu para entender? Vamos lá comigo então. Se tiver alguma dúvida, se você por acaso quer um pouquinho mais de informações, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela, na parte superior, que a gente chama de QR Code comumente, mas a pronúncia em inglês é essa aí, tá bom? Quer saber mais? Faça isso que você vai ter mais informações. Preste atenção, você que está estudando matemática comigo, você precisa aprender a pesquisar. Tem dúvida? Está com dúvida porque não consegue ler direito lá no livro didático? Ainda não teve chance de tirar dúvida com seu professor? Vai lá na internet, procura vídeos de qualidade que eles vão tirar essas dúvidas também, tá bom? Segue comigo agora, ó. Quando é possível traçar um segmento de reta com extremidade no polígono, de forma que algum ponto desse segmento de reta seja externo ao polígono. Dizemos que esse polígono ele tem um nome específico chamado não convexo, tá bom? Professor, não consegui entender ainda. Deixa eu te mostrar um desenho daqui a pouco, tá? Quando todo segmento de reta com a extremidade no polígono tem todos os seus pontos também no polígono, dizemos que ele é convexo. Vou deixar bem claro, não convexo, tá bom? Não tá negando. Convexo é fechado, é a ideia de côncavo, fechado, tá? Tá ok? Vamos lá então, ó. Polígono convexo e não convexo. Vou te mostrar aí, ó.
um não convexo, ele não está fechado, ele não é um retângulo, um quadrado, ele é aí, parece mais um L, onde eu passo um ponto, uma semi-reta de um ponto ao outro, e ele cruza, tá vendo que ele cruza de A a B? Então ele é chamado de não convexo. Ele é um polígono porque todas as linhas estão fechadas, contudo, fechadas entre si, mas com essa abertura aí, tá bom? Agora, o convexo, elas estão fechadas entre si, mas não dão espaço para essa cavidade que a gente vê no não convexo. Essa é a diferença. Então, a letra E é um polígono não convexo, a letra L, a letra K, esses desenhos, essas imagens que tem essa cavidade aí, elas são não convexas. Quando eu tenho um polígono todo fechado, sem brecha nenhuma, ele é convexo. Tá bom? Tá tranquilo? Segue comigo então agora. Quando um polígono possui todos os seus lados e ângulos internos com medidas iguais, nós chamamos de polígonos regulares, tá bom? Ele é um polígono regular porque ele tem lado e ângulo iguais, né? A gente chama congruente em matemática, mas a grosso modo pode lembrar de igualdade, tá bom? Vou te mostrar aí um triângulo equilátero. Equi quer dizer iguais, láteros, lados iguais, ok? Deu para entender o nome da qualidade da figura, do polígono, tá bom? Nesse caso aí, só precisa colocar a medida de um dos lados, um dos segmentos que a gente chama de segmento de reta, esse lado 4 centímetros. Se todos os ângulos têm 60 graus, obrigatoriamente todos os seus lados terão 60 graus. Então, todos os seus lados terão, além dos ângulos com 60 graus, os lados terão 4 centímetros de comprimento. Não esquece, porque é isso que cai na questão da matemática. O professor, o livro didático, o autor do livro didático, ele coloca só um valor. E aí você fica se perguntando, cadê os outros para eu poder somar o perímetro, por exemplo, para eu calcular o perímetro, somar os lados? Não precisa. Se os ângulos são iguais, os seus lados têm a mesma medida, assim como um quadrado. Assim como um quadrado tem, por exemplo, 3 centímetros de lado e todos os seus ângulos têm 90 graus. Assim como um pentágono, tá vendo? Todos os seus ângulos internos têm 108 graus e os seus lados têm 2 centímetros. Professor, tem figura que pode ter lado diferente? Sim, mas elas não serão chamadas de polígonos regulares, ok? Se no texto da sua questão tiver a palavra, a expressão polígono regular, entenda, todos os lados são iguais e todos os seus ângulos são iguais, tá bom? Ficou claro? Vamos seguir aí para a atividade para a gente treinar bastante. Vê comigo aí, ó. Classifique cada polígono representado a seguir em convexo e não convexo. Vamos recapitular? Convexo é aquele que está todo fechado, que não tem brecha nenhuma entre eles, que não parece a letra E, a letra L, a letra K, ok? Letra A é convexo ou não convexo? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, tá bom? Dá uma olhada no teu livro didático e volta para fazer a questão. Mas se já souber, marque direto. Presta atenção comigo, ó. Esse A é convexo porque ele está todo fechadinho. Não tem nenhuma brecha entre ele, não tem nenhuma entrada nesse polígono, tá bom? Esse não é convexo porque ele tem um contorno, parece uma gota d'água. E aí, para ser polígono, o conceito dele é que tenha semi-retas, não pode ter contorno arredondado. Não esquece. Então, logicamente que a letra C também não é convexo porque ele é arredondado. Agora, a letra D, ele é feito só de semi-retas.
então ele é convexo, tá bom? Fechou comigo? Deu para entender? Vamos para a letra E. A letra E não é convexo. Mas, professor, eu tenho dois triângulos, só que eles se cruzam. Veja, observe que um dos lados de cada triângulo, eles se cruzam, tá? Na verdade, dois lados, o lado superior dele e o lado inferior aí, ó, se cruzam. Presta atenção, tá vendo? Eles se cruzam e ao se cruzar, é claro que ele não é convexo, porque a figura total está formando uma gravata borboleta, ó. Aí ele tem essa cavidade. Quando tem essa cavidade, não é convexo. Ele é polígono, mas não convexo. A letra B nem polígono é. A letra C nem polígono é. E ele também, além disso, se fosse, seria não convexo, tá bom? A letra F é não convexo. É um polígono, mas não convexo. Olha a cavidade que ela tem, ó, tá vendo? E essa cavidade indica que ele é não convexo, tá? Então, ó, questão agora para a gente trabalhar na vida real. Agora a gente está vendo a contextualização do ensino da geometria no assunto quadriláteros, que é o nosso foco. Observa as placas de trânsito a seguir, elas lembram polígonos. Qual é o nome do polígono representado na placa? Ó, a questão está bem clara. Ela representa, a placa não é um polígono, ela tem a forma. Não esquece disso, tá? Isso é importante porque tem gente que fala, aquilo é um retângulo. Não, a placa tem a forma de um retângulo, ok? Então você vai ver a placa de pare, que ela é um polígono regular. Você vai ver um outro polígono regular aí, que é essa placa da faixa de pedestre. E aí também você vai ver do seu lado direito, central a tua tela, na verdade, as placas indicativas. Essas placas de trânsito verde, elas dão informações, ou seja, a região que você chegou, que é o Recife, e a distância para o centro do Recife, que no caso seria o marco zero, tá bom? Então se liga aí, você que não é habilitado, já está aprendendo alguma coisa sobre habilitação. Placa verde são placas de informações, as placas vermelhas são placas obrigatórias, elas determinam alguma coisa, pare, e as placas amarelas chamam a atenção. Cuidado, tem uma faixa de pedestre, respeite se alguém estiver atravessando, pare, tá bom? Isso já é uma aulinha aí de lei de trânsito para vocês, acompanhando aí com o ensino da matemática. Então preste atenção, ó, eu tenho um octógono. Professor, por que octógono? 8 lados iguais. Olha, conta comigo, 1, 2, no sentido horário, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? E aí, a classificação, a nomenclatura desse polígono se dá em função dos seus lados e muitas vezes em função dos ângulos, que a gente vai aprender depois disso lá na relação métrica com o triângulo, tá bom? E as relações de semelhança. Fica ligado aí no teu próximo ano, isso já vai melhorar. E aqui eu tenho um polígono especial que é chamado de losango. Professor, parece um quadrado que está com uma ponta cabeça. Parece um quadrado, mas a gente chama ele especificamente de losango por causa das suas diagonais. Normalmente a diagonal principal é maior que a diagonal secundária, tá bom? Nesse caso aí ficou parecendo mesmo um quadradão. E aqui eu tenho dois quadriláteros. Professor, isso não é um retângulo, não? Não são dois retângulos, não? Sim, são dois retângulos, porque eles possuem dois lados paralelos diferentes e, claro, tem 4 ângulos retos. Mas o nome para todos eles aí que tem essa especificidade, chamamos de quadriláteros. Então, você pode colocar como retângulos ou quadriláteros, tanto faz, tá bom? Entendeu? Então segue comigo agora, porque aí tem o 16 e o Recife. Terceira questão para a gente já adiantar. Joana desenhou aí uma folha, os dois polígonos regulares a seguir, ok? Em cada polígono está indicada a medida do lado em uma unidade de comprimento, que a gente vai chamar de comprimento U, porque tanto faz metros, centímetros ou U. Se liga, na prova
na tua avaliação, esse U pode aparecer, chamado unidade de medida, então não importa. O importante é que você responda na mesma unidade que está indicando. Aí eu tenho 5U para essa figura azul e do lado direito eu tenho 3 U's, que era para essa amarela, tá bom? Qual é a medida do contorno? Professor, o que é a medida do contorno? É o perímetro. Segue comigo a resolução, tá? O perímetro é a soma dos lados, que a gente também pode ser lida como o contorno. Vou te falar uma coisa, ó. Quando tiver na prova contorno ou perímetro, mesma coisa. Por favor, comece a entender linguagem matemática. Muitos de vocês erram porque leem um texto e não entendem o que o texto pede. Então se liga, contorno, perímetro, tudo igual, ok? Qual é a medida do contorno de cada um? Vamos para o azul? A medida do contorno é igual à soma dos lados do polígono, para deixar bem claro. Aí eu tenho esse polígono aí que ele tem exatamente 6 lados. Ele é um hexágono regular. 6 lados. Mede 5 unidades, então eu vou ter cada lado com 5 unidades vezes 6. 6 vezes 5, claro, 30 unidades, ok? Olha a resposta aí, 30 U, que é a unidade dada na questão, ok? Agora vamos para o segundo deles, que é a medida da soma dos lados. Cada lado tem 3 unidades medidas, tá bom? Se liga aí, tá meio estranho a figura, mas os lados são iguais. Então, esse é um octógono. Olha quantos lados tem. Conta comigo a partir do 3 aí, que você vai perceber que tem 8 lados. Então, 8 vezes 3, que é a medida de cada lado, o contorno, o perímetro dele vai dar 24 unidades. Tá bom, gente? Ficou claro? Deu para entender tranquilamente? Então segue comigo agora, ó. Quarta questão para a gente começar a fechar, tá? O professor Carlos explicou ao aluno que o termo regular, aplicado aos polígonos que possuem os lados congruentes e os ângulos internos congruentes, ele citou os seguintes exemplos, tá? Então ele foi lá e explicou que lá tem lados e ângulos iguais, e aí ele pergunta: assinale a alternativa que corresponde ao nome do polígono com 6 lados congruentes e 6 ângulos congruentes. Caramba, professor, o senhor acabou de resolver essa questão falando desse polígono que é o hexágono, porque 6 é hexa e ágono quer dizer, a parte final quer dizer lados, polígono com 6 lados. E os 6 lados regulares quer dizer 6 lados iguais. Então só pode ser a letra D, professor. Perfeito, porque triângulos são 3 lados, tá? Quadrilátero 4 e pentágono 5. Só pode ser a letra D. Ficou claro aí? Tá tranquilo, né? Observa que quando a gente começa a entender nomenclaturas fica mais fácil. O conceito fortalece o nosso esclarecimento de matemática. Não esquece disso. Matemática é muito fácil, é uma linguagem. Eu só preciso treinar. Por isso, muitos exercícios para a gente fechar a nossa vídeo de aula de hoje. Não tem como deixar de fora essa questão aí com a malha quadriculada, tá bom? Obrigado. Ó, observe a figura de um polígono de uma malha quadriculada. Como podem ser nomeados os lados desse polígono? Ora, isso é o item A. E o item B, de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos, como pode ser classificado esse polígono? Tá fácil aí. Você conhece ele. Eu vou botar já a resposta da letra A para te ajudar. Presta atenção. Item A. Como pode ser nomeados os lados desse polígono? É claro, os lados, já que não tem número do lado dele, dessa semi-reta, eu nomeio as distâncias dos lados, de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. Por que, professor, nessa ordem? Ordem alfabética. Mesmo sendo anti-horária, a gente considera a ordem alfabética. Ficou claro?
A resposta tem que ser na ordem das letras, alfabeto, de A, B, C e D, tá bom? Agora, item B para a gente fechar. Ele é um quadrilátero que tem um nome específico chamado trapézio, tá bom? Volta para mim agora, obrigado. Vamos fechar a nossa vídeo de áudio de hoje. Fica ligado, vai lá no Instagram, Robertão da Transmissão, e nessa videoaula tem um desafio para você. Resolva e manda pra gente, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.